Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Estamos em uma semana mais junguiana, né? Eu estou me valendo de uma conversa com o livro, depois de tantos anos, da Irene Gadd, né? Que foi, eu acho que ela ainda é, a bem da verdade, uma psicoanalista junguiana, e que fez um texto e um livro minimamente profundos, sabe? Com muito conteúdo interessante para quem gosta de ler tarô, estudar tarô um pouquinho mais a fundo. Então, eu estou me valendo nessa semana da gente estar falando dessas questões. E aí, estou abrindo o livro dela a esmo, claro, para trazer algumas das ideias dela para dentro de uma conversa. E aí ela diz assim: para adentrar no domínio alquímico, o indivíduo tem de abandonar a fidelidade aos sistemas de pensamento lógicos e disciplinados. A necessidade de buscar sentido e de compreender, sendo esta a única maneira de nos ligarmos com o que quer que se encontre à nossa frente. Os textos alquímicos, assim como o misterioso funcionamento da psique, confrontam o pesquisador ao desafiar o pensamento linear, o qual nos caminhos labirínticos à frente faz-se totalmente inútil. Você sente que o caminho através do tarô é do tipo labiríntico? Se para você os labirintos fazem sentido, entenda que eles são apenas caminhos, caminhos que, quando a gente conhece, tem uma certa ideia de como atravessar. E quando não, a gente lida com o medo do desconhecido e com uma insegurança que é muito mais nossa e pessoal, e muito menos, na verdade, daquilo que está lá fora, como tão assustador. Vou dar mais uma sugestão, porque né, agora, nesse último final de semana, acabei assistindo um filminho da Marvel, né, que é o Shang-Chi, não é Shang-Chi, na verdade, que é um dos possíveis, eu não sei agora se chamar de vilão ou se chamar de mocinho, né, de herói, mas no mundo oriental, e tem um labirinto vivo fantástico no filme, muito interessante, feito, claro, com a habilidade da Ziaz e companhia, mas todo, digamos assim, contornado por bambus. Gostei muito, vale a ideia, o que me veio na cabeça nesse momento. Continuando com a Irene Gadd, né, a Irene Gadd, não posso deixar de relembrar a imagem do enforcado, do dependurado, da carta 12, perdendo todas as suas moedas, colecionadas com afinco, à medida que oscila, pendendo de cabeça para baixo numa posição que pode abrir uma nova perspectiva no mundo. E aí, como diz um outro autor, o Klosowski de Rola, somente através da confiança na intuição inspiradora, o fio dourado de Ariadne, o quebra-cabeça, será montado e a luz substituirá a escuridão. Os mestres Zen, por exemplo, utilizam koans, os quais, ao mesmo tempo que desequilibram o intelecto, podem, de repente, produzir o satori, ou a iluminação. Então, assim, aqui são textos, realmente, ela faz o livro dela são correspondências com a Cabala e com a alquimia, né? Falando de tarô e individuação. Então, as aberturas são do livro dela dessa semana, e por isso mesmo que eu estou me aproveitando de fazer algumas aberturas assim do livro e ler uns pedaços. Quem sabe você se interessa aí por um livro velhinho, né? Um livro antiguinho, e que, querendo ou não, está no meio aqui da fala de vários dos nossos arcanos. Nas aberturas, ela mesma fala de algo muito bom. É, que na maior parte das aberturas dela, as mais frequentes, estão aqui selecionadas para serem trabalhadas com os arcanos maiores, apesar de ela também compreender que boa parte dos tarólogos lá dos Estados Unidos, onde ela está ou estava, o uso dos arcanos todos misturados, o método americano, né, com os arcanos maiores e menores misturados, é bastante usado, ou talvez até mais. E tudo certo. Ela chama de esquemas, o que a gente chama de aberturas, tiragens ou mandalas. Então a gente tem mais um terminho aí também para usar.
Você que está chegando agora, se gosta de tarô, é um apaixonado pelo tarô, é um tarotista, seja bem-vindo, faça parte dessa comunidade se inscrevendo nela. Para você que vem caminhando e está chegando, aquele joinha e o compartilhamento do vídeo super me ajudam a manter o projeto na pauta e manter o canal vivinho aqui. E mais do que isso, se você quer um contato mais próximo comigo, com a minha equipe, mais ainda, no sentido de estar perto de pessoas que realmente são tarotistas, taromantes, muito interessados no tarô, ou pelo menos fazendo formações, ou se importando, ou trazendo para a vida, lá temos o 365 do WhatsApp e que basta pegar o link aqui embaixo ou no alto do canal para chegar até lá e ficar mais pertinho. Além do que, agora, entre esse fim e começo de primavera, não é? A gente vai ter de novo os sorteios do segundo semestre das aberturas sorteadas do 365. Quem sabe você consegue uma abertura para chamar de sua, beleza? Então, te vejo lá do outro lado. Agora vamos seguir então para a abertura de hoje. Aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, estamos na abertura 239. E vocês sabem que a cada vez que eu olho os números, eu falo, nossa Senhora, gente, eu cheguei até aqui, incrível. E claro que agora, nesse segundo semestre, também avisando vocês de que nós vamos ter aberturas mais não são exatamente complexas, isso não, mas elas são com mais cartas, aberturas mais pesadas, no sentido do volume de cartas e de entendimento. Por quê? Porque a gente já trafegou aqui, né? Vamos falar a verdade, 8 meses lindinhos e maravilhosos, fazendo todo um apanhado de todas as possibilidades de aberturas que você pode ter, inclusive para você poder bolar a sua, né? E amanhã poder dizer, olha, essa abertura aqui é minha, para chamar de sua, para pôr autoral e tudo certo. Então, vamos pensar que as aberturas adiante podem ser um pouco mais desafiadoras no volume. No contexto, eu acho que elas estão bem apresentadas, vai dar para você fazer um belíssimo diário de bordo. Lembrando que o diário de bordo, o diário de todo dia, o diário de cada abertura, o diário não só para guardar a abertura, mas para guardar a sua, né? Que carta você tirou naquele dia, naquele ano? Olha que bacana. Isso, sem sombra de dúvida, vira um biográfico do tarô super, super joia. Bom, a gente vai estar falando de um método italiano, né? Ela deu um nome como tal no livro, ou método de 7 cartas, o que na verdade é bastante comum, mas no livro da Irene, o que a gente tem é um olhar bastante linear. Né? Eu vou apresentar até o da ferradura dela, mas é uma ferradura sim, uma ferradura não. Achei super legal porque faz um confronto. Então, ela tem umas propostas mais profundas, assim, nas aberturas, eu achei super legal. Jornada do autoconhecimento também poderia ser o nome dessa abertura de hoje. Quais forças internas e externas moldam a minha jornada pessoal? O tarô não é apenas um oráculo para prever o futuro, ele é um espelho simbólico que reflete nossas histórias internas, emoções e padrões inconscientes. Neste método, inspirado nas abordagens terapêuticas modernas, convidamos você a mergulhar em um diálogo profundo com o seu inconsciente. Cada carta revelará um aspecto da sua trajetória, do passado ao futuro, para que você compreenda quem você é, onde está e para onde pode ir. Respire fundo, conecte-se ao momento presente e permita que as imagens do tarô falem com a sua essência. Bora jogar? Muito bem. Para jogar, a gente precisa da mesa, quase que de novo eu pulo, né? De vez em quando tenho dado uma dessas. Mas não pulei. Então vamos lá. 7 cartinhas lineares, como está no livro, coloquei aqui. A carta 1 é o passado distante, que experiências ou heranças moldaram que eu sou hoje. Carta 2, o passado imediato, que eventos recentes ainda influenciam o meu momento atual. Carta 3, as influências presentes, quais energias ou circunstâncias estão moldando o meu presente. Carta 4, obstáculos e riscos, o que pode impedir meu crescimento ou desviar o meu caminho. Carta 5, perspectiva presente, como estou interpretando e reagindo ao meu momento atual. Carta 6, influências futuras, que movimentos ou forças se aproximam em minha trajetória.
Carta 7, o resultado final, para onde este caminho tende a me levar e qual é a grande lição, né? O grande resultado. O tarô não dita destinos, ele ilumina caminhos. O mapa está em suas mãos e a chave é o autoconhecimento. Beleza! Então, já que deixei essa conversa aí, vamos para a mesa. Muito bem, vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com o método europeu, mas com um tarô do tipo Rider, né? Do tipo se diz, não 1909, mas se diz um oficial. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas questões. Já que a gente tem uma abertura de 7 linear, e de novo, a gente pode fazer como as velhas ciganas. A gente pode cortar e fazer uma coisa que eu também gosto, ó, cortei, né? Então eu posso vir aqui no 1, no 2 e no 3. Eu não vou escolher, né? Eu estou pegando absolutamente a primeira carta para falar do 1, do 2, né? E do 3. Posso fazer assim, como posso abrir em maior espaço. Aí vocês vão sentir, né? Como é que é. E aí eu posso fechar aqui no 1, no 2 e no 3, e posso de novo fazer um novo corte e fazer o quê? 1, 4, 5, 6, e ainda posso, né, tirar da última, que eu não vi, o 7. Então, acho que eu consigo colocar todo mundo aqui, esses dois mais juntinhos, como tá lá, os 3 do presente mais próximos e a dupla do futuro um pouco mais adiante. Pronto, acho que está dentro do espaço visível aqui pela minha câmera. Vou tirar aqui os maiores, já estão escolhidos, então não preciso. Vou abaixar um pouquinho, que aí até cabe melhor. Ah, você vai fazer aquela turma 1, 2, 3? Na verdade, acho que não. Acho que agora eu tô com mais vontade de olhar linearmente. Então, vamos nós aqui, ó. Tô com os menores. Vou fazer aqui em cima, ó. 1, 2, 3. E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer de novo. 1, 2, 3. Se vier alguém coladinho, né? Coisa de baralho novo. Posso abrir de novo. 1, 2 e 3. E aí eu vou ter aqui mais 1, mais 2 e é isso mesmo, né? 1, 2 e 3. Isso aí. E aí, a última, posso juntar todo mundo aqui de cima. Para um ser disperso como eu, muita complicação vira problema. Pronto. Abri no meio para pegar a 7ª do futuro. Fechei, fechado, e a gente segue dessa forma. Então, se a gente pegar a nossa anotação do diário de bordo, do que a gente tem por lá, né, a gente vai entender que a primeira carta, então, as primeiras 2 cartas estão falando, olha lá, passado distante. Que experiências ou heranças moldaram quem eu sou hoje? Nossa, um monte de dias, um monte de mortes ou perdas, um monte de transformações ao longo do caminho. Então, dentro de um passado mais distante, que bastante moldou a minha história, o Arcano da Morte, a gente é parça, né? La Muerte é alguém muito conhecido, desde muito cedo na minha vida, sobre transformações, perdas, deixar o passado no passado e seguir adiante, né? Atravessar as pontes, atravessar a cavalo ou a pé, né? Gosto demais da imagem da morte no Marselha, mesmo assim vou ficar imponente com essa morte mais estruturada e de armadura e cavalo. E junto com ela, e agora eu vou abrir aqui embaixo, porque eu acho que dá, a gente tem o 8 de taças. Então, as experiências ligadas ao retratamento, refazimento, a várias peregrinações emocionais, vários mergulhos terapêuticos, a várias buscas por autoconhecimento e por entendimento das transformações que a vida traz, são o passado distante dessa minha abertura.
No passado imediato, aquilo que está marcando nesse momento. Então, veja, eu posso, Fernanda, fazer um tema para essa abertura? Eu quero falar sobre algo especificamente? Sim, pode. Não que deva, você pode simplesmente aproveitar a abertura como ela é, estou olhando esse meu momento, mas posso, por exemplo, torná-lo ainda mais específico. Pode ser profissional, é uma boa abertura para um tarot temático. É pessoal, é familiar. No caso, eu pus genérico, né? Então, assim, o meu aqui está aberto ao que as cartas quiserem me mostrar da minha vida. Então, estou deixando a minha vida como tema. Passado imediato. Que eventos recentes ainda influenciam o meu momento atual? Sacerdotisa. Então, os momentos ligados à sacerdotisa são os momentos de recolhimento, são os momentos de meditação, são os momentos de silêncio, são os momentos de estudo, são os momentos dessa reflexão em autoconhecimento e percepção de mim mesma. E eu posso dizer que faz muito sentido, né? Porque os eventos recentes me levam de volta a essa solitude, a esse buscar de mim mesma, a esse movimento para dentro e no silêncio. Não é bem interessante que minha vida lembra, inclusive, nesse momento eu me sinto bastante conectada com essa vivência de monastério, com essa vivência de estudo, de uma certa solitude, até pela minha faixa etária, pelo meu momento de vida, e que é muito rico. Rico em informações, rico em iluminações, desbravações, desbravamentos, né? De você abrir um leque de autores, livros, muita coisa assim, junto com o Rei de Espadas. Então, assim, eu acho que tem bastante a ver com essa tomada de posição intelectual, mental, voltando a fazer jornadas importantes dentro do tarô, né, tentando meio que me desafiar sobre o que sei e que nada sei, o quanto não sei. Então, aqui tem coisas bem importantes, né, falando da minha capacidade intelectiva ainda boa, né, e da qual eu tenho muito a olhar, né? Posso ter muito a compartilhar, a bem da verdade. Influências presentes, quais as energias ou circunstâncias que estão moldando o meu presente? E aí a gente vem para cá. Olha que bonitão! Fiz as pazes com o meu Silvio Santos. Olha lá, meu Silvio Santos, vem aí. Por que você está fazendo isso, Fernanda? É porque eu já batizei há um tempão o mago, para mim, como a nossa capacidade de manipular as nossas próprias habilidades e talentos, bem como nos ferramentar e nos tornar ferramentados para desenvolver o melhor na vida, o melhor da vida, seja como um bom vendedor, professor, engenheiro, o que eu quiser. Na verdade, o mago é a grande habilidade de fazer o melhor e usar as suas melhores forças e potências na vida, sempre abrindo novos horizontes, novos caminhos. Então, como influência do presente, né? Olha que energia maravilhosa dos quatro elementos apresentados e trazidas pelo mago, com a grande história do que está em cima está aqui embaixo, grande conexão, né, espiritual e intelectual com o tudo, com o todo, e trazendo também o três de paus. Então, assim, eu já fiz uma primeira jornada da minha vida, onde eu pus toda a minha querência, estrutura, destemor, capacidade, vontade, num caminho, vou chamar do caminho da professora de inglês. Depois eu fiz um grande investimento num caminho comercial, maternal, familiar, e agora eu estou no terceiro caminho. Concordo plenamente que eu estou na terceira via. Eu estou no terceiro momento da minha vida, fechando 60 anos, em breve, não é? E aí começando uma etapa totalmente nova, e com muita vontade de ir além, com muitos projetos internos, muitas coisas para desbravar. Muito bom. Saiu três de pausa aqui, porque é como eu estou no presente. Vamos olhar aquela turma que a gente não gosta, que é os obstáculos e os riscos e o negativo dessa jogada. Olha, ficou com o carro. Quais são os obstáculos? Os movimentos.
Bom, o carro tanto fala dos movimentos, quanto o carro está em movimento, quanto parado, né? Quando o carro está na garagem, está parado. Então, tem a ver com os movimentos internos e externos. O carro tem mais a ver com a minha disposição para o movimento, para desbravar, para degladiar, ou para enfrentar coisas e momentos. E isso não está muito bom, não. Parece ou eu estou com o carro errado, ou eu estou com a marcha errada, ou eu estou com falta de manutenção no carro. Me veio de novo o filme Ford versus Ferrari, né? Eu estou com alguma coisa no meu movimento que não está legal, que é um obstáculo, né? Que é um risco, que está impedindo ou de crescer, ou está me desviando do caminho, e que pode ser algo para eu prestar atenção, porque se o carro não está bom, né? A minha coragem também não está boa, a estrada talvez que eu estou escolhendo não é bem esse o caminho. Então, assim, aqui temos questões para olhar, bem importantes, né? Porque é o obstáculo, e o obstáculo junto com o rei de paus, o rei dos reis. Mas aí eu estou falando de um lugar aonde a gente pode até fazer assim, ó. Então, caminho errado, jeito errado de caminhar, né? Coragem virando, como é que fala? Minha mãe tinha um termo para isso, temeridade, né? Virando exagero. Olhar para isso, né? Ou falta de movimento, falta de mobilidade, ou a minha imobilidade, talvez da minha geração, do meu tempo, né? Do meu jeito de pensar, pode ser isso também. Mas aqui tem muito mais com agir e fazer em paus, já que o rei de paus, uma das coisas negativas dele é a arrogância, a soberba, o achar, assim, a cereja do bolo, mais, o bam, 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 né? Então, assim, legal falar de obstáculos e energias que, querendo ou não, podem não só me atrapalhar, como me desviar do caminho. Eu sou muito orgulhosa, no sentido de eu tenho muito orgulho do que eu faço, tenho uma vaidade aí para olhar, mas não me sinto a mais ou a bambam, não, isso já não dá, né, gente? Tem gente que chegou antes de mim, tem gente com muito mais bagagem do que eu, então assim, mas vou olhar com carinho para esse rei exagerado, né, tentando mandar em tudo, fazer só de um jeito, ou talvez seja algo que eu não perceba também. Estava analisando isso outro dia, né? Às vezes a gente não percebe nem como fala, e o que eu falo denuncia bastante de que geração eu sou, não é? Os exemplos que eu trago, eu estou tentando, inclusive, né, me manter um pouco atuante ou procurando para trazer novos exemplos, porque senão você fica mesmo lá para trás, é uma coisa impressionante. Perspectiva do presente. Então, como é que eu estou interpretando e reagindo ao meu momento atual? Com o mundo e com a rainha de espadas, eu estou interpretando como estou desbravando o mundo. Também, de certa forma, estou concluindo todo um trabalho de uma vida, né? Então, tem todo um lugar de sensação, ou mesmo de realização, de estar aberta aos novos movimentos. Eu me sinto realmente num aeroporto internacional, embarcando de um lugar para outro. Eu acho que é a melhor representação para falar do arcano do mundo, né, no sentido de perspectiva presente. Eu estou lá, estou aguardando, estou com as minhas coisas, estou com aquele sentimento de agora eu estou aqui, depois eu estou lá, com essa soltura também, com essa liberdade do arcano do mundo. A rainha de espadas, ela traz esse lugar de continuo intelectual, continuo cabeção, mas eu estou tentando fazer uma manutenção disso de um jeito mais leve, não tão na ponta da lança como no rei de espadas. Eu estou tentando fazer isso de um jeito mais divertido, mais gostoso, mais com a minha cara, enfim, de trocar informação. Gosto da rainha. Influências futuras. Que movimentos ou forças se aproximam na minha trajetória? Então, o que está se aproximando? A temperança.
Olha, falar que a temperança está, né, me influenciando adiante é muito bacana, porque ela traz uma perspectiva de criatividade, ela traz as asas da panela, não adianta, isso é uma coisa que encaixolou na minha cachola aqui, grudou e não vai sair tão cedo, que é a habilidade de voar no tempo, de voar na imagem, de voar no pensamento, de estar sempre dentro de um avião, que pode ser uma projeção astral, de estar sempre conectada com algo que vai além ou vir além, né? A transformação é todo dia. E essa conexão também faz com que eu adore temperos, adore temperar, adore colocar tanto sal quanto açúcar, coloque, né? Nem que seja o adoçante de hoje. Gosto da culinária, como gosto da alquimia, alquimizar a vida. Então, acho que aqui tem essa perspectiva de ficar temperando, né? Então, essa é a tendência, que eu continue temperando, alquimizando, né? O solve, coagula, não pare, que é o que eu li, inclusive, hoje. E temos no futuro uma perspectiva de um novo mundo que se abre. Eu sempre vejo o Dois de Paus com uma perspectiva do novo. Eu já desbravei muitos caminhos, tem coisas já super resolvidas, mas tem coisas para desbravar, para aprender, para realizar, para fazer, e o mundo é o limite. Essa bolinha na mão dele, para mim, assim, qual é o limite? O mundo é o limite. Influências futuras foi isso, e agora a gente tem resultado final, o julgamento. Eu, nesses dias, procurando aqui para fazer as coisas, li uma coisa interessante de que o julgamento é sempre um arcano complexo ou difícil, ele sempre traz uma pegada de revisão, de reavaliação, de percepção final, se é por aí ou não. O arcano do julgamento, para mim, tem várias questões, não é? Porque ele diz para onde esse caminho tende a me levar, mais ainda para que eu resolva ou para que eu viva o meu karma ou aquilo que eu vim fazer no mundo e na vida, né? Me leva cada vez mais a esse lugar de representação, de realização, né? Representação de realização pessoal, né? Então, esse caminho me leva para o mundo além e me leva para outros mundos, me leva de um jeito inteligente, sagaz, dialogando ou perguntando, muitas vezes trocando informação, que para mim é a grande habilidade do cavaleiro que está sempre em movimento e é sempre amigo, né? De espada, sempre na cabeça, sempre na pergunta, sempre com o verbo, sempre nesse lugar da comunicação. Então, assim, vamos fazer, claro, avaliações, revisões, percepções, né, do que eu tenho ainda por colocar adiante no meu destino. Gostei da abertura para mim, ela foi bastante reveladora de algumas questões que estavam meio soltas. Eu falo que às vezes a gente tem uns fios soltos, né? E é bom a gente dar uma olhadinha nisso. E tá aí para todos vocês. Então, amanhã, então não esquece não que amanhã não me abandona, hein? Tem nova jogada amanhã. A gente tem mais uma. Ah, que jogada é essa? A Grande Galeria, diz Irene no livro dela, também com 7 cartas. Aí depois a gente vai crescer para 12, para 10, para 13, né? Para um número bem grandinho de cartas aqui no 365 Aberturas de Tarô. Sendo assim, aquele um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês e a gente se vê amanhã. Valeu!